Olá, tudo bem? Obrigado pelo carinho da sua audiência. O Direto ao Ponto já está no ar. Nesta edição, vamos falar sobre a CEI-3, que retoma atendimento parcial. Outro assunto que estaremos conversando e debatendo: a Constituição pode assegurar às mulheres maior participação no Legislativo. Também, São Paulo tem menor número de homicídios da série histórica no primeiro semestre de 2015. Ressarcimento do SAI é confirmado para o mês de agosto. A Câmara vai analisar nova proposta que prorroga prazo para fim dos lixões. Vamos falar sobre 3.083 trabalhadores que perdem o emprego na região metropolitana de Sorocaba. Na nossa tribuna de formadores de opinião, Dr. Ézio Vestina, advogado especialista em trabalhista, civil e família. Dr. Anselmo Basto, advogado especialista em direito do consumidor. E Dr. Luiz Antônio Barbosa, advogado especialista em administração pública. A piora do mercado de trabalho em todo o país no primeiro semestre deste ano provocou o fechamento de 3.083 vagas nas 26 cidades que compõem a região metropolitana de Sorocaba. Entre as cidades que apresentaram saldo negativo estão Sorocaba, Itu, Piedade e Votorantim. No grupo de 13 municípios com mais admissões, um total de 3.276 vagas abertas e preenchidas estão em Araçoiaba da Serra, Boituva, Ibiúna, Salto de Pirapora e Tatuí. Doutor Ézio Vestina, satisfação imensa tê-lo conosco aqui no Direto ao Ponto. Satisfação é minha, Oliveira, estar mais uma vez aqui com você, com nossos telespectadores, falando sobre esse assunto que tem, de fato, tirado o sono de muitas famílias, né? Nós sabemos que as pessoas se endividam, fazem compras, colocam a crédito, compram suas casas a longo prazo, fazem financiamento de carro e contando com seus postos de trabalho. E aí, quando a gente vê notícias desta ordem, preocupa toda a sociedade. Doutor Anselmo Bastos, satisfação imensa na nossa tribuna. Qual o impacto dessas demissões na região metropolitana de Sorocaba, doutor Anselmo? Oliveira, é com grande satisfação que estamos aqui novamente participando do programa Direto ao Ponto. O impacto é muito grande, né? Estamos chegando aí, final do ano, muitas pessoas aí acabando já o seguro-desemprego, né? Quem está empregado está segurando, não está comprando por medo de ficar desempregado. E o pessoal que foi demitido está acabando aí, até o final do ano, o seguro-desemprego. Infelizmente, nós estamos num momento muito instável da nossa economia, que as empresas estão demitindo. O saldo está aí, né? O saldo negativo, foram mais demissões do que contratações, Oliveira. Doutor Luiz Antônio Barbosa, Sorocaba, a região metropolitana de Sorocaba não vive mais aquele processo de blindagem que se dizia num passado não muito distante, em que nós estávamos numa situação mais confortável do que outras regiões do país? Satisfação, doutor. Satisfação, Oliveira, a todos os telespectadores. Não está blindada. Sorocaba é uma região industrial. Nota-se aqui que a maioria das demissões ocorreram na cidade de Sorocaba, Votorantim são cidades industriais, Itu também, Piedade é mais agricultura, mas demonstra o que? A indústria está demitindo. A indústria está demitindo e isso aí tem um impacto muito grande. E esse impacto da demissão da indústria não é causado por uma questão regional, é uma questão que está envolvendo aí o país inteiro. Então essa blindagem não segura Sorocaba, não. Esse impacto negativo desta crise, qual o impacto disso, como o senhor vê as consequências disso na nossa região, doutor Ézio, com essa sinalização já concreta da demissão de 3.083 trabalhadores na região metropolitana? Não podemos visualizar apenas a cidade de Sorocaba, uma cidade com 600 mil habitantes. Temos as cidades que compõem o município, cidades maiores e cidades menores. E, consequentemente, há um impacto social muito grande nessa questão. O impacto social disso aí, você veja como é que é a situação. Sempre que nós começamos a querer crescer, nós precisamos começar a parar de descer. E nós estamos ainda na fase de descer. Nós não sabemos ainda efetivamente qual é o impacto social que vai ter essas demissões, porque ainda nós não terminamos de descer. Veja bem, existem empresas que ainda têm contratos
antigos e que estão fazendo a entrega dos seus produtos, mas elas não estão conseguindo fazer novos contratos. Ou seja, ao não fazer novos contratos, elas vão ter que demitir aqueles funcionários que ela tem na sua carteira. Conclusão, o impacto social disso, maior número de desempregados, maior verba do governo sendo dirigida para o seguro-desemprego. Conclusão, como é que vai ficar o comércio nessa história? Doutor Luiz Antônio Barbosa? Uma coisa importante, Oliveira, que eu estava analisando aqui a informação do Corecon, que na realidade não foram assim, não que foram demitidos 3 mil trabalhadores, foram demitidos 117 mil e foram criadas 114 mil vagas. Aí tem esse saldo negativo de saldo negativo. E aí o Corecon coloca que muitos desses trabalhadores que foram demitidos, e aí o porquê de foram criadas mais vagas em outras cidades, que são empregos que foram perdidos na cidade, os trabalhadores com o saldo de desemprego, com 13º, ou melhor, com fundo de garantia, abrem seus negócios. Então, eles não são contabilizados como perda de salário, perda de emprego. Contudo, esses trabalhadores que hoje estão montando os seus negócios, eles estão montando em um período grande de turbulência. Então pode ser que grande parte disso também daqui a um ano esteja desempregado, porque seu dinheiro foi perdido, seu negócio não finalizou. Doutor Anselmo. Eu acho que esse número, Oliveira, ele é muito maior, porque aqui acho que nós estamos falando de dados oficiais, né, do emprego formal. E quantas pessoas aí também foram dispensadas informalmente, né? Acho que o doutor Ézio aí, que atua na área trabalhista, né, poderia falar um pouco melhor sobre isso aí, porque acho que muita gente que trabalhava na informalidade também foi dispensada, de pequenos comércios, enfim. Ou seja, a crise ela teve uma abrangência... Eu acho não, tenho certeza que esse número é muito maior. Doutor Ézio. Correto, doutor Ézio, na Câmara 3 define essa questão aí que nós vivemos onde 3.083 trabalhadores perdem o emprego. Como o Luiz falou, na verdade é o saldo negativo do que se contratou para o que deixou de se contratar. O impacto, como nós já falamos, social ainda vai vir com mais força. Até tem uma brincadeira que está correndo na internet agora, que a empresa que está mais abrindo filiais em Sorocaba, ela chama-se Aluga-se, tem placa dela em todos os lugares. Por quê? Porque são salões comerciais que estão sendo fechados e a pessoa está pondo lá a placa de Aluga-se. Então ainda vai ter um impacto bastante grande na imobiliária, no comércio, na indústria como um todo. Doutor Anselmo, Câmara 3, definição direto ao ponto sobre essa questão. Lamentável a situação que nós vivemos atualmente. Esperamos aí que possa o governo aí, algumas medidas que possam retomar o crescimento do país, porque do jeito que está, as pessoas estão perdendo emprego, não conseguem pagar as contas, a coisa está piorando a cada dia, Oliveira. Câmara 3, direto ao ponto, fechando a questão, doutor Luiz. Grande preocupação, são muitas variáveis nesse momento, variáveis econômicas, políticas, e a tendência, o horizonte não é muito bom. A Câmara dos Deputados vai analisar a proposta do Senado que altera a lei de resíduos sólidos para prorrogar o prazo para que os estados e municípios acabem com os lixões. De acordo com a legislação em vigor, o prazo para o fim dos lixões terminou em agosto de 2014. Isso significa que até aquela data, estados, municípios e o Distrito Federal deveriam ter providenciado a gestão e o gerenciamento adequado de resíduos sólidos. O relator do projeto na Comissão de Trabalho, deputado Agostinho Coutinho, do Pernambuco, diz que os municípios têm dificuldade para cumprir a lei, mas ressalta que é preciso definir metas para o fim dos lixões. Doutor Luiz Antônio Barbosa, como vê essa questão? Encerra-se o prazo, os municípios não cumprem a legislação e temos um problema aí. Veja, Oliveira, o prazo de 2014 foi um prazo bem estendido, dilatado, e os municípios não se adequaram. O problema lixo no país, ele é um problema crônico. Nós teremos que tomar atitudes drásticas em relação a essa questão do gerenciamento do lixo e até colocando aí um pouco a conta governo e população. Não podemos deixar de falar que quem gera o lixo é a população. E a população brasileira, em relação à educação ambiental e geração do lixo, ela está um pouco atrasada, ela precisa melhorar também.
Doutor Vestina, vale lembrar que nós temos um problema da questão aqui do aterro sanitário na cidade de Sorocaba, não resolvido até o presente momento. Oliveira, só completando até o que o doutor Luiz falou, o problema do lixo não é só no Brasil, parece que o problema do lixo é no mundo inteiro. E o nosso aqui de Sorocaba, doutor? Aí os oceanos sendo invadidos por lixo. Bom, mas aqui no Brasil e Sorocaba em particular, a gente percebe-se que as leis temporais com prazo é feito só para a população. Quando se volta para o ente público, os prazos sempre são alongados, prorrogados. E nós passamos agora por uma crise hídrica, onde a população paulistana sofreu com a falta de água. Por quê? Porque sempre a gente dá um jeitinho de deixar para amanhã. Amanhã a gente faz, amanhã a gente vê, amanhã a gente resolve. E não pode. A questão do lixo vai afetar o solo, vai afetar a plantação e vai afetar a nossa saúde. E aí, para correr atrás de tudo, vai ser tarde demais. É a administração municipal em Sorocaba que é especialista em lixo, né, doutor Anselmo Bastos, porque não resolve nunca o problema do lixo na cidade de Sorocaba, ou levou-se tempo para uma solução, né? Tem que ser meio irônico diante de uma situação tão grave como essa da questão aí dos lixões espalhados por todo o país. Sem dúvida, viu? Já vem empurrando aí há tempo de administração e não se resolve o problema do lixo na cidade de Sorocaba, Oliveira. Conseguem fechar um segundo, direto ao ponto, doutor Luiz Antônio Barbosa, sobre a questão do lixo? Investimento e responsabilidade, governo e população. Doutor Anselmo? Planejamento. Doutor Ézio Vestina? Vai terminar esse mandato do Panunzio, ele não conseguiu resolver o problema do lixo na porta da minha casa, ele vai resolver o problema do lixão? O Direto ao Ponto vai para o intervalo e volta já. Artes gráficas, comunicação visual, brindes, banners, panfletos, cartões, talões e adesivos com impressão de qualidade e alta definição em cores. Acerte no alvo, sua gráfica é aqui. Rua Atanásio Soares, 2856. Telefone 3346-8724. A lente é a força da câmera reflex digital. Canon EOS. Canon. Mais do que segurança, a Atlantis te traz tranquilidade e a confiança que só uma empresa com credibilidade e tecnologia pode oferecer. Através do capital humano e da inovação tecnológica, entregamos as mais completas soluções de acordo com as suas necessidades, sejam elas em segurança patrimonial, pessoal ou em transporte de valores. Fale com a gente, conheça nossa estrutura e saiba mais o que podemos fazer por você. Atlantis, inovação em segurança. Se você teve catapora, você pode desenvolver zoster, independente do seu estado de saúde. Quem teve catapora tem o vírus. Zoster é uma doença que pode causar bolhas e dor intensa. Para algumas pessoas, a dor pode durar meses e dificultar até atividades cotidianas, como tomar banho, se vestir ou secar o cabelo. Seu risco aumenta à medida que você fica mais velho. Cerca de 70% das pessoas que desenvolvem zoster têm mais de 50 anos. Fale com o seu médico. Entenda o zoster. Totalmente voltado ao mercado imobiliário, o TV Imóveis é focado em levar oportunidades de negócios dos mais variados empreendimentos, a fim de garantir a comunicação direta entre empreendedor e consumidor. O programa conta também com entrevistas de profissionais, dicas e notícias atualizadas do mercado imobiliário. TV Imóveis, aqui na TVR. Aqui é a enfermaria, tô sempre cheia de gente cuidando de nós. Esse é o meu quarto, aqui que eu fico, leio, assisto TV e faço lição de escola. Aqui é quimioterapia, a mamãe fica junto comigo quando eu faço o tratamento. Graças à ajuda de pessoas como você, o GEPAS está salvando a vida do Cauã, da Sofia e do Gabriel. Ajude. Ligue.
Prepare-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis, motocicletas e competições. Automais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. Direto ao ponto, de volta, debatendo os principais assuntos de Sorocaba e região, os assuntos que envolvem a sociedade de uma maneira geral. Na nossa tribuna de formadores de opinião, Dr. Ézio Vestina, advogado, especialista em trabalhista, civil e família. Dr. Anselmo Basto, advogado, especialista em direito do consumidor. Dr. Luiz Antônio Barbosa, advogado, especialista em administração pública. Brincadeira, hein? Eu estou com uma bancada aqui só de operadores do direito aí no dia de hoje. Que satisfação, viu, doutor Vestina? Se você for preso, a gente dá um jeito, pelo menos isso. O senhor agora radical. Acabou, doutor. A tribuna é independente, vamos lá. Acabou sua fala, doutor. No mínimo 3 habeas corpus e entra lá. Vamos lá. O diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAI de Sorocaba, Ademar Spinelli Júnior, confirmou que a autarquia começa a ressarcir os contribuintes nas contas de consumo deste mês, com vencimento em agosto. Ele vale destacar que o ressarcimento refere-se aos valores cobrados durante vários anos pela autarquia, após celebração aí de um termo de ajustamento de conduta. Dr. Luiz Antônio Barbosa, sobre essa questão aqui, ou seja, não é que o SAI ficou bonzinho do dia para a noite, não. É que eles pegaram a nossa grana, pegaram a nossa grana. Daí foram descobertos e agora vão ter que devolver esse dinheiro? Isso, foi uma falha no cálculo, muito parecido. Falha no cálculo. Foi tá bom, continua, doutor, não quero... Foi nos mesmos moldes aí do que sendo discutido em relação à energia elétrica. E vai haver também aí a questão da devolução por parte das operadoras de energia elétrica. Uma coisa que eu coloco aqui, importante, houve uma falha, vai ser feita a devolução, mas eu acho que hoje, talvez quando foi feito o termo de ajuste de conduta não tivesse sido levado isso em conta, mas eu acho que ao invés da devolução, que não é assim per capita um valor assim tão expressivo, eu acho que ao invés da devolução, uma obrigação de ampliação do sistema de Sorocaba, do sistema de água, que hoje nós estamos vivendo um problema grande na cidade. Espera, mas aí o senhor está jogando a responsabilidade, ao invés de retornar esse dinheiro que fosse investido nessa... Na realidade, Oliveira, veja, essa questão, essa problemática hoje, estiagem não é uma culpa do governo, é um problema assim natural. Então hoje talvez nós necessitemos, embora também colocando, essa questão é uma questão ambiental e que nós como um todo temos uma participação nisso. Eu só quero entender o seguinte, eu não consegui ser claro, eu não consegui uma clareza. O senhor está dizendo que esse dinheiro que o SAI hoje vai passar a devolver para a população, na sua visão, ele deveria ser usado para investimento? Para investimento. E não para devolução ao cliente do SAI, onde o SAI, me desculpe, meteu a mão, foi lesou. Não é uma questão aí, Oliveira, do que é o correto. O correto, veja só, quando foi colocado, houve aí uma cobrança a mais, né? E ele está devolvendo por conta disso. Estou colocando mais hoje, uma questão de política pública. Eu entendo, mas, doutor Anselmo, uma vergonha essa história do SAI. O SAI, pessoas aí simples, às vezes que estão sem condições com essa crise, 100, 200 reais, eles estão cortando a água. Estão cortando a água. E para a pessoa, às vezes, conseguir um parcelamento no SAI para religar a água, é maior burocracia. Entendeu? Quer dizer, aí agora devolver em 12 anos, é pouca vergonha, viu? Meter a mão no contribuinte, viu? Foi tirado ali um valor a mais. Ou seja, agora em 12 anos devolver, é pouca vergonha. Agora, a pessoa que está lá do outro lado nos assistindo, se fosse ao contrário, teria a mesma colher de chá, como se diz no popular? E o senhor discorda, então, da linha de pensamento do Dr. Luiz Antônio Barbosa? Totalmente, viu? Isso aí tem que ser devolvido. O senhor ficou bravo com ele? Não, é a opinião dele, eu respeito a nosso colega aqui, até porque aqui nós temos a liberdade, somos independentes, né? Então, eu acho que o prazo de 12 anos para ser devolvido para o contribuinte é uma vergonha. Se fosse ao contrário,
para nós pagarmos, teria esse prazo de 12 anos? Ô, Luiz, fica aí a pergunta. Doutor Luiz, eu fiquei até assustado agora aqui. Não quer que nada. Discordou mesmo, doutor Vestina. E aí, doutor Vestina? Olha, eu entendi a posição do Luiz. O Luiz é nosso amigo, conhece bem o que ele está falando. Nós estamos debatendo o assunto, exatamente. São opiniões, deve ser respeitado. Ele trabalhou no campo da boa intenção, embora o inferno esteja cheio. Luiz, mas não é né? O nosso amigo está no céu. Ok? Então, eu, com todo respeito, eu acho que não. Eu acho que de 2009 a 2011 houve uma cobrança para maior, as pessoas pagaram mais do que deviam. Eu nunca vi errarem para menos, eles erram para mais, né? Então erraram para mais, as pessoas pagaram mais. Justo é que recebam seus dinheiros de volta. Questão de investimento, é questão de planejamento, que é uma outra história. Planejar e fazer os investimentos que deve fazer com os aumentos que estão vindo naturalmente. Não pode pegar um dinheiro que é nosso, um dinheiro que é ilícito nos cofres do SAI e com ele fazer investimento. Isso com todo o respeito que eu tenho pelo Dr. Luiz, eu não posso concordar, porque isso seria nós estarmos premiando o que no direito chamamos no completamento indevido. O tempo está estourando aqui, todos aqui na bancada dando sinal que querem entrar. Fala, doutor Anselmo e doutor Luiz. Oliveira, quero fazer uma pergunta. Se fosse o contrário, tá? Se o SAI tivesse detectado que nós, eu, você, todo mundo aqui, o telespectador, tivesse pago a conta com um valor menor. Você vai para a cadeia e vai precisar que nós teríamos que devolver o dinheiro para o SAI. Teríamos 12 anos para pagar ou não? Nosso nome iria para a execução fiscal, ia cortar a água da minha, da sua casa, do telespectador? Luiz, olha onde você foi mexer. Continuo com a mesma opinião, Oliveira. Eu tenho uma preocupação hoje, nós estamos falando da questão de abastecimento. Em relação à questão da devolução, ao termo de ajuste de conduta do Ministério Público, ele foi correto. Se fosse hoje, talvez esse termo de ajuste de conduta ele se direcionasse ao ponto mais de direcionar esse valor ao investimento. Ele foi feito em um momento, hoje nós estamos vendo outro momento. Vamos fechar então. Câmera 3, doutor Vestina, a sua posição final sobre essa questão, direto ao ponto. Devolução simples, devolver o que pegaram irregularmente dos outros. Não tem muito o que falar. Fecha essa questão, doutor Luiz Antônio Barbosa. O termo de ajuste já foi feito. Então agora vai devolver. Devolver. Fecha, doutor Anselmo, direto ao ponto. É uma vergonha devolver em 12 anos. É pouca vergonha. Constituição pode assegurar às mulheres maior participação no legislativo. Para ampliar a participação feminina no parlamento e em todos os níveis do legislativo, a Comissão Temporária da Reforma Política apresentou uma emenda de proposta à Constituição que já começou a ser analisada no plenário do Senado. A PEC acrescenta o artigo 101 no alto da disposição transitória da Constituição para que passe a ser obrigatória a eleição de um determinado número de mulheres nas casas do Legislativo. Doutor Anselmo. Olha, eu sou totalmente contra, Oliveira. Senão nós vamos criar aqui cota para isso, cota para aquilo, cota para negro, para japonês, para tudo quanto é tipo de... Já existe hoje, por exemplo, nas eleições, se um partido tiver direito a 100 candidatos, 30% tem que ser mulher, ou seja, 70 homens, 30 mulheres. Agora, você cria cota para ter um determinado número, viu? A própria Constituição diz, todos somos iguais perante a lei. Então você cria cota para mulher, cota para negro, para japonês, enfim. Aí vai virar uma bagunça geral. Essa é a minha opinião. Como eu disse, já existe uma cota de 30% que o partido lançar, 30% tem que ser mulher. Obrigatório. Tanto é que chega na época das eleições, os partidos ficam que nem louco correndo atrás de mulher, porque as mulheres, muitas não querem participar da política, é muito pouca mulher que quer participar da política. Doutor Luiz Antônio. Veja, Oliveira, nisso nós vamos concordar. Eu não vejo uma questão assim de obrigatoriedade, a questão da obrigatoriedade. A participação de eleição,
é um direito. Eu acho que você não pode forçar essa ou aquela pessoa. E no país hoje, eu não vejo esse tipo de discriminação por parte do eleitor. Lembrando, a nossa presidente, ou denta... Você prefere o quê? Presidenta ou presidente? Eu acho que o certo é presidente, mas aí tudo bem. Né? Mas era uma mulher, ganhou 2 vezes. Não houve discriminação para o voto em relação à presidência. Não existe isso no país. O senhor está equivocado porque recentemente a presidente Dilma Rousseff, ou presidenta, eu vou falar presidente para mim. A presidente Dilma Rousseff, ela disse que essa situação que ela está vivendo, onde está sendo chacoalhada aí de todo... achincalhada aí de todos os lados e tudo mais, é em função por ela ser mulher nesse país. Não, pelo amor de Deus. Não, ela disse, ela afirmou. Oliveira, vamos manter o debate num ponto de vista lógico. Isso não. Mas é o que ela disse. O senhor disse que não vê. Não, a eleição, isso aí é uma coisa dela para justificar as coisas que fizeram lá. O eleitor, quando vai votar, ele vota no candidato, seja homem ou mulher. Como eu falei, a presidente ou presidenta, uma mulher, ela apresentou uma proposta e foi votada. Exemplo, Estados Unidos, tem um negro como presidente. Eu acho que essa questão de você colocar cotas e impor, isso vai criar aí um embaraço muito grande. Eu sou totalmente contra esse tipo de coisa. Doutor Vechina. Veja bem, eu, por consciência e até por conversar com amigos, eu não gosto de cotas. Cotas, sempre que você cria cotas, você discrimina um grupo. Eu sou pelo princípio da meritocracia. A pessoa que quer se envolver com a política, seja homem, seja mulher, seja homossexual, ele tem que dar o seu nome, ir em busca do eleitor. Você que está me assistindo agora, vai ver o trabalho do indivíduo, quer seja homem, quer seja mulher, quer seja homossexual, quer seja japonês, quer seja negro. O que vale nisso daí é o trabalho dele, a honestidade dele, e não se ele é homem ou mulher. Então, cota para preencher mais homem ou mais mulher, isso para mim soa como ridículo. A sua definição na Câmara... vamos lá, doutor, vamos fechando essa questão. A sua definição na Câmara 3, doutor Vechina. A minha definição é que mulheres ocupem seus cargos, as suas posições políticas e sociais, quer seja na empresa, quer seja na administração pública, quer seja nos cargos eletivos. Não dependam de cota para ser alguém dentro do seu país. Está parecendo político já. Não sou político. Eu só sou contra essas demagogias que criam. De forma objetiva, doutor Anselmo. Cota só para consórcio. Do restante eu sou contra. Fechou, doutor? Pura demagogia. O Direto ao Ponto vai para o intervalo e volta já. Prepare-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis, motocicletas e competições. O seu programa de automóveis aqui na TVR. Aqui é a enfermaria, tá sempre cheia de gente cuidando de nós. Esse é o meu quarto, aqui que eu fico, leio, assisto TV e faço lição de escola. Aqui é quimioterapia, a mamãe fica junto comigo quando eu faço o tratamento. Graças à ajuda de pessoas como você, o GEPASS está salvando a vida do Cauã, da Sofia e do Gabriel. Ajude. Ligue. Totalmente voltado ao mercado imobiliário, o TV Imóveis é focado em levar oportunidades de negócios dos mais variados empreendimentos, a fim de garantir a comunicação direta entre empreendedor e consumidor. O programa conta também com entrevistas de profissionais, dicas e notícias atualizadas do mercado imobiliário. TV Imóveis, aqui na TVR. Se você teve catapora, você pode desenvolver zoster, independente do seu estado de saúde. Quem teve catapora tem o vírus. Zoster é uma doença que pode causar bolhas e dor intensa. Para algumas pessoas, a dor pode durar meses e dificultar até atividades cotidianas, como tomar banho, se vestir ou secar o cabelo. Seu risco aumenta à medida que você fica mais velho. Cerca de 70% das pessoas que desenvolvem zoster têm mais de 50 anos. Fale com o seu médico. Entenda o zoster.
Mais do que segurança, a Atlantis te traz tranquilidade e a confiança que só uma empresa com credibilidade e tecnologia pode oferecer. Através do capital humano e da inovação tecnológica, entregamos as mais completas soluções de acordo com as suas necessidades, sejam elas em segurança patrimonial, pessoal ou em transporte de valores. Fale com a gente, conheça nossa estrutura e saiba mais o que podemos fazer por você. Atlantis, inovação em segurança. A lente é a força da câmera reflex digital. Canon EOS. Canon. Artes gráficas, comunicação visual, brindes, banners, panfletos, cartões, talões e adesivos com impressão de qualidade e alta definição em cores. Acerte no alvo, sua gráfica é aqui. Rua Atanásio Soares, 2856. Telefone 3346-8724. De volta com Direto ao Ponto, debatendo os principais assuntos de Sorocaba e região. Nossa tribuna de formadores de opinião, composta pelo Dr. Ezio Vestino, advogado especialista em trabalhista civil e família. Dr. Anselmo Basso, advogado especialista em direito do consumidor. Dr. Luiz Antônio Barbosa, advogado especialista em administração pública. O estado de São Paulo bateu novo recorde na queda dos homicídios dolosos com o fechamento do primeiro semestre do ano. Com a redução de 11,62% nas mortes intencionais nos 6 primeiros meses, o índice caiu para 9,38%, ou seja, ocorrências por 100 mil habitantes. A menor taxa da história. É a primeira vez que o semestre contabiliza um número menor de 2.000 homicídios. A divulgação foi feita pelo governador Geraldo Alckmin. São Paulo, portanto, tem a menor taxa de mortes intencionais do país, de acordo com o último anuário brasileiro da segurança pública. Doutor Ezio Vestino. Olha, eu não deveria estar tão feliz, mas eu estou feliz. Por quê? Porque, pelo menos, o estado de São Paulo está fazendo a sua parte no que lhe compete, investindo em policiamento, investindo em inteligência policial, investindo no homem, eu posso dizer isso com conhecimento de causa, ele está investindo no homem, na qualificação do policial, no armamento, nas viaturas. Claro que não é o ideal, claro que não é o que a gente quer, mas a gente tem que comemorar esses números sim. E não adianta falar, mas ainda tem gente morrendo. Claro, tem gente morrendo, porque o governador de São Paulo não é o responsável pela legislação penal, não é ele que faz as leis penais e processuais penais, isso depende dos deputados. E também não é ele que julga, quem julga é o juiz. Se o juiz faz um uso miserável da lei que nós temos, vai pôr gente que não devia na rua. Então, nós estamos falando do governo do Estado. O governo do Estado está fazendo a sua parte. Doutor Anselmo. Oliveira, será que podemos confiar nesses números? Eu não sei até que ponto podemos confiar. É essa a sensação de que a população tem na rua, viu? Como nós estamos falando aqui de Sorocaba, região metropolitana, todo dia nós vemos aí nos jornais, nos noticiários, homicídio, o tráfico de droga nos bairros, onde todos nós sabemos e continua, os assaltos, os furtos. Será que nós sentimos seguros nas nossas casas, andando nas ruas? Eu sinceramente não sei até que ponto esses números aí são confiáveis, entendeu? Esta é a minha opinião, falando da segurança de uma maneira geral. Será que a questão aí, doutor Anselmo, a questão aí não vem no seguinte sentido? Os números eu não quero colocar, cada um tem a sua opinião, não quero jamais levantar qualquer tipo de dúvida em relação aos números, de homicídios. Eu só acho que seria muito leviano, ou seja, irresponsável do governo fazer isso aqui. A gente não vive essa situação, pelo menos no meu ponto de vista, ainda no estado de São Paulo. Mas outros crimes, ou seja, furtos, roubos, outros crimes violentos, eles acabam proporcionando essa insegurança que o doutor coloca?
doutor? Sem dúvida alguma. Você mede, acho que o termômetro com a população na rua. Você pega aqui bairros de Sorocaba... Mas entenda, eu não coloquei em dúvida os números apresentados dos homicídios. Eu estou dizendo que eu, sinceramente, não confio nesses números. Né? Que se você sair daqui e for perguntar para a população na rua, é a sensação de insegurança. Quem não teve um vizinho que teve a casa furtada... Mas aí nós estamos falando de homicídios. Sim, nós estamos falando dos homicídios. Eu estou dizendo de uma maneira geral. Correto, é isso que eu estou querendo deixar claro. Que reduziu... nós colocamos uma informação como se diz, viu, tá tudo mil maravilha na segurança, falando da segurança pública de uma maneira geral. Sim, é isso que eu estou querendo deixar. Eu peguei de uma maneira, coloquei todos os crimes, a sensação de segurança de uma maneira lógico, geral. Aí nem eu, doutor, nem eu, doutor. Aqui nós estamos falando do homicídio. Nós focamos no homicídio. Veja, Oliveira, eu confio nos números. Eles não, o governo, o fórum, eles retratam, eles trabalham com índices, com estatísticas, são confiáveis. E uma coisa importante, como o doutor Vestina colocou, nós não podemos deixar de aplaudir. Andou-se para frente, estamos resolvendo a situação. Se nós, dentro de uma visão que houve um avanço, se nós mesmo assim criticarmos, então nós não vamos ajudar. O governador fez a parte dele. E quando o político faz a parte dele, eu aplaudo. Agora, por outro lado, doutor, é aquela questão. Nós estamos pontuando aqui, pontuando a questão da queda do número de homicídios. Quando você coloca de uma maneira global, daí a situação é diferente. Ou seja, a população cobra uma política de segurança pública mais eficaz, não só no estado de São Paulo, mas em todo o país. Mas então, Oliveira, veja, coloco novamente, nós temos que, como foi bem colocado, o governo do estado, o governador, dentro de sua possibilidade jurídica, dentro de sua possibilidade operacional, ele está fazendo a parte dele. Só que não depende só dele. Depende de uma mudança na política penal, depende de judiciário como julga, como está sendo feito o julgamento, até de Ministério Público como acusa. Existe uma gama de variáveis em cima disso. Só que a Polícia Militar, que eu acho que isso aqui é muito por conta da Polícia Militar, que está fazendo um policiamento preventivo de qualidade. Ele tem feito o trabalho dele. Eu vou aplaudir o governador nesse ponto. Câmera 3, então o senhor aplaude o governador? Eu aplaudo o governador. Aplauso do governador. Foca no doutor Luiz, que ele aplaude. Foi uma boa notícia. Foi uma boa notícia. Ok. Doutor Anselmo, câmera 3, fecha. Eu já disse, eu falei da segurança de uma maneira geral. O senhor não pode falar novamente, reforçar? Não temos que aplaudir, a obrigação dele, dar segurança para a população. Entendeu? Não está fazendo mais que a obrigação dele. Nós já falamos aqui, nós temos uma região metropolitana, nós temos 300 policiais. Se você fizer um número aí, é de arrepiar. Doutor, os números aí de viaturas na cidade de Sorocaba, enfim. Ok. Doutor... Não é uma crítica, é uma cobrança. Doutor Ezio Vestina. Eu não posso fugir da minha consciência. Eu sou muito crítico quando eu cobro, quando eu chamo a atenção de um político que está deixando de fazer. Mas eu tenho que ter a minha convicção de que quando um homem está trabalhando e buscando e trazendo os números, e esses números estão refletindo numa melhora na minha vida, eu tenho que reconhecer essa virtude, porque senão eu não conseguiria viver nesse mundo que nós vivemos hoje, onde tudo é ruim e tudo está para piorar. Não, quando é feito coisas boas, a gente tem que reconhecer, como o doutor Luiz falou, temos que aplaudir. Direto ao ponto, debatendo os principais assuntos de Sorocaba e toda a região. Pais e alunos matriculados na Unidade 2 do Centro de Educação Infantil Dona Zizi de Almeida, CEI3, no Largo do Divino, participaram de reuniões com o secretário da Educação, Flaviano Agostinho de Lima, nas quais foram apresentadas as medidas emergenciais que serão adotadas para atender as crianças enquanto estão sendo disponibilizados um novo prédio para a unidade. Nossas crianças voltam às aulas e não tem um prédio pronto, ou seja, o prédio apresentando problemas, doutor Anselmo, lamentavelmente
lamentavelmente, nós falamos desse prédio da escola, do Centro de Educação Infantil, Dona Zizi de Almeida, com problemas. Nós temos um outro prédio com problemas, que é na Vila Angélica, e as nossas crianças tendo que andar, nesse caso da Zizi, no local em que eles estão tentando alugar, mais de 2,5 km para chegar a esse local após para terem suas aulas nesse período provisório, doutor Anselmo. É extremamente absurdo, né? Fala aqui na matéria 242 crianças, né? Berçário, creche integral, provisoriamente serão atendidas em outras creches. As outras creches estão superlotadas, não tem mais onde pôr criança, viu? Não tem outros segredos. Enquanto não construírem mais creche, nós vamos... Viu? Isso está acontecendo um reflexo nas crianças, nos pais, o pessoal da rede pública municipal, está todo mundo trabalhando de uma maneira acima do limite. As creches hoje na cidade de Sorocaba estão parecendo presídio. Correto. Estão superlotadas. Isso deixa todo mundo num estado complicado. Os professores, os diretores, os pais, as crianças, enfim, vivemos uma situação delicadíssima na questão das creches na cidade de Sorocaba. Veja bem, esse problema aqui, ele é um problema... Eu vou trabalhar esse problema de forma pontual, claro. Não vou trabalhar a questão da falta de vagas. Primeiro que isso é um problema que está sendo resolvido pela Secretaria de Educação, mas não foi um problema causado pela Secretaria de Educação. Houve um problema aqui de quem gerenciou essa obra. A Secretaria de Obras do município. Secretaria de Obras, exatamente. Que é responsável. Ou de administração... o problema... A execução da Secretaria de Obras. Das crianças que não foram, né? Não foi do secretário de Educação. Senão nós vamos criar aquela situação que a população... é o problema da Secretaria de Educação. É um problema da Prefeitura, tá? Mas assim, houve um problema na execução deste serviço. E aí tem que ser analisado quem gerenciou esse serviço e o que ocasionou e como vai ser ressarcido o mais rápido possível para que essa obra ela possa servir o seu objetivo, que é atender essas crianças. Doutor Ezio Vestina, qual a sua opinião a respeito, doutor? Olha, por 25 anos eu acompanhei minha esposa, que foi diretora de Centro de Integração Infantil, a CI. De perto, o que ela tentava fazer para melhorias na escola dela, ofícios para todo mundo, conversar com o vereador, tentar conversar na Secretaria de Obras, mandar ofício para a Secretária da Educação, e às vezes as coisas na prefeitura não andam na velocidade que as crianças precisam. O doutor Anselmo até colocou de uma forma bastante efusiva, né? E é verdade, a mãe, o pai que leva a sua criança de manhã na escola, ela quer ter tranquilidade. Então vamos definir. A criança tem que estar num lugar seguro, exato, salubre. E quando a gente vê aí trincas, é que nem o doutor Luiz falou, é uma questão pontual de operacionalização, quem é que errou. Mas até que isso se veja, parece que nessa administração as coisas estão muito lentas. Na Câmara 3, doutor Vestina, define essa questão. Então, você mesmo falou, vou definir conforme você falou. A mãe vai ter que andar mais 2,5 km para levar sua criança por uma culpa que não é dela. Doutor Anselmo, define essa questão também. Lamentável, total desrespeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e a gente fica discutindo de quem é a culpa e quem são prejudicados. Vai ver que a culpa é das crianças, né? Essa é a minha opinião. Doutor Luiz Antônio Barbosa? Eu acho que tem que ser avaliado a questão de quem é a culpa e cobrar dos responsáveis para que esse aparelho público volte a funcionar o mais rápido possível. Doutor Ezio Vestina, advogado especialista em trabalhista, civil e família. Doutor Anselmo Basso, advogado especialista em direito do consumidor. Doutor Luiz Antônio Barbosa, advogado especialista em administração pública. Muito obrigado hoje na nossa tribuna de formadores de opinião. A você, obrigado pelo carinho da sua audiência. Até a próxima edição do Direto ao Ponto. Até lá! Ok. Desculpa aí, pessoal, teve um problema técnico aqui, mas...